Olá pessoal, hoje vou ensinar para vocês como usar o HP Flame. Com ele, vou querer responder duas perguntas. Qual é a temperatura de chama adiabática, a pressão constante e quais são os produtos da combustão? A reação que eu vou considerar é 1 mol de CH4 mais 2 mols de oxigênio mais 7,52 mols de nitrogênio. Uma reação bem simples. O primeiro passo é entrar na pasta do software. Ela tem uma estrutura bem simples, com vários arquivos em .dat. Tá? Vamos acessar o software por esse ícone. Bom, em arquivo, aqui vocês entram em HP Flames Parameters. E aqui tem as entradas do HP Flame. Como eu disse para vocês, são entradas em arquivos TXT. Tá? Como eu vou trabalhar com o CH4 como combustível, eu vou ter que colocar aqui um número de carbonos. Na segunda linha, vou definir um número de hidrogênios do combustível. E se eu tivesse oxigênio ou nitrogênio, eu preencheria esses dois campos. A razão de equivalência que eu vou trabalhar vai ser igual a 1. Ele pede uma temperatura inicial, tá? Para ele poder fazer o cálculo. Vocês podem deixar a temperatura de 2000 Kelvin. A pressão que eu vou trabalhar é a pressão atmosférica, então 101.325 Pascal. O parâmetro mais difícil de obter é esse cara aqui, é a entalpia dos reagentes por mol de combustível. Eu vou ensinar para vocês como é que faz isso agora. Bom, a reação química, como eu falei para vocês, é essa aqui. Para mim saber a entalpia dos reagentes, eu vou ter que usar essa expressão aqui, que é o somatório, tá, do número de mols vezes a entalpia padrão. Essa entalpia, que é esse cara aqui, pode ser aberta em dois termos, que é a entalpia no estado de referência, tá, mais a variação da entalpia sensível. Abrindo esse somatório para a reação acima, eu vou ter a seguinte estrutura. Então, vai ter 1 mol referente ao CH4, mais ele no estado de referência, mais a entalpia sensível. Agora, mais 2 oxigênios, a entalpia no estado de referência, mais a entalpia sensível. E, por último, o N2, que vai dar 7,52, entalpia de referência, mais a entalpia sensível. Ok? Aonde é que eu vou encontrar esses valores? Bom, o valor do CH4, por exemplo, eu posso encontrar ele num livro de combustão qualquer. Eu vou mostrar para vocês o livro do Turns, tá? Que é uma introdução à combustão. No final do livro, no apêndice B, tá? Eu vou poder encontrar a entalpia no estado padrão de vários combustíveis. Como eu estou usando CH4, eu vou utilizar a entalpia do estado de referência dele de menos 74.831. Para facilitar os cálculos, eu vou usar uma tabelinha Excel que eu já defini antes de começar essa apresentação. Então aqui eu tenho o CH4, o número de mols deles, o N2 e o número de mols, o oxigênio e o número de mols. Tá? A entalpia do CH4, a gente olhou há pouco, tá? E a gente viu que era menos 74.831. Vou lá na tabelinha e boto esse valor, menos 74.831. Como a gente está trabalhando com combustível A298, tá? A variação da entalpia sensível dele vai ser 0. Tá? Bom, agora vamos avaliar o nitrogênio. Como é que eu faço para encontrar a entalpia do estado padrão do nitrogênio? Essa aqui já é por definição igual a 0, mas se mesmo assim tu quiser ir olhar numa tabela, tá? A gente tem aqui a tabela do nitrogênio e tu pode ver que a entalpia dele no estado padrão vai ser sempre 0. Tá? Aqui está mostrado
Então a gente vai colocar na nossa tabelinha aqui, que a entalpia do nitrogênio é sempre zero. A variação da entalpia, tá? Vamos ter que voltar na tabelinha. A variação da entalpia a gente pode encontrar ela aqui na segunda linha, ok? Se eu estiver trabalhando a 298, ela também vai ser zero. Tá? Se eu analisar o oxigênio, vai ser a mesma coisa. Tá? Entro numa tabela, por exemplo, no livro do Turner, página 642, vou ter o oxigênio. Se eu analisar ele entrando a 298, posso considerar como uma entalpia sensível igual a zero e a entalpia no estado de referência também igual a zero. Então, eu posso colocar aqui igual a zero e aqui igual a zero. Bom, não tinha mostrado para vocês, mas eu fiz aqui um somatório. Então, eu peguei o número de mols, que é a célula B3, tá? Mais a soma desses dois termos, da entalpia de referência e a entalpia sensível. E fui fazendo os cálculos. Bom, aqui a gente pode observar que a entalpia dos reagentes ficou menos 74.831, que é exatamente a entalpia do CH4, porque a gente está trabalhando a 298. Tá? Então, vamos colocar esse valor no software agora. Então, aqui a gente pode colocar o valor 74.831 é a entalpia dos reagentes. A gente salva esse resultado e podemos rodar. Tá? Bom, a tela de resultados do software também é bastante simples. Tá? Nessa primeira estrutura aqui a gente pode ver os parâmetros de entradas que a gente utilizou. E nessa linha aqui a gente pode obter qual que foi a temperatura da chama que a gente obteve nessa situação. Tá? Mais para baixo aqui, a gente pode saber quanto foi gerado de cada espécie química. Tá? Então, a gente tem as frações molares de cada espécie química. Vamos fazer um segundo exemplo agora, tá? Um pouquinho mais complicado. O primeiro exemplo, a gente entrou com combustível a 298, tá? E entrou com o ar também a 298. Agora vamos para um segundo exemplo. Tá? Exemplo 2. O metano vai continuar entrando a 298. Só que o ar que está entrando, que é oxigênio mais nitrogênio, agora vai entrar a 600 Kelvin. Como ficaria o resultado da temperatura da chama? Bom, o primeiro passo, tá, que a gente tem que fazer é voltar na nossa tabelinha e saber qual que é a entalpia dos reagentes. A gente vai apagar, tá, a entalpia do nitrogênio e do oxigênio, porque agora elas mudaram, e vou procurar na tabela qual que é a entalpia do nitrogênio a 600 Kelvin. Bom, indo para a tabela, a 600 Kelvin, a entalpia do nitrogênio vai ser igual a 8.905. Tá? 8.905. Só vamos colocar certinho aqui, porque é a entalpia sensível. 8.905 é a entalpia sensível. Bom, para o oxigênio, tá? A gente tem que olhar agora a tabela do oxigênio. Que a gente tem oxigênio a 600 Kelvin, a gente vai ter uma entalpia sensível de 2.254. Então, na nossa tabelinha, a entalpia de referência do oxigênio é sempre 0 e a outra, como eu falei para vocês e esqueci, é 9.254. 9.254. Tá? Então, 2 mols vezes 9.254 vai dar 18. 7,52 mols vezes 8.905 vai dar 66.965,6. Fazendo o somatório desses três caras, tá, eu vou obter
a entalpia dos reagentes. Esse somatório nada mais é do que o que a gente viu antes, a soma de todos esses termos que estão descritos aqui. Tá? Bom, eu tenho a entalpia dos reagentes, agora é 10.642. Vamos fechar a tela aqui. E agora a gente vai colocar 10.642, tinha uma vírgula, ponto 6. Tá. A gente pode salvar o resultado antes de rodar e vamos ver qual que é a temperatura da chama agora. Bom, a temperatura da chama, como a gente pode ver, deu 1.350. E os componentes e as frações molares dos produtos foram essas especificadas aqui. Ok? Eu acho que com isso deu para ter uma ideia de como a gente pode usar o HP Flame. Tá? Aqui é só uma introdução do software. Muito obrigado e até a próxima.